Abra sua Bíblia sem perca de tempo. No livro de Apocalipse, tema deste congresso, o versículo 6, e vamos ler aí o versículo 6 e versículo 7. Enquanto os irmãos procuram, eu quero desde já agradecer por esta rica oportunidade e dizer que me sinto honrado em estar aqui. E é sempre uma grande felicidade estar nesta casa. Me sinto em casa estando aqui. Pessoas que eu amo em Cristo Jesus. Quero agradecer pela confiança do pastor Cairo, pelo convite, aos pastores que estão aqui. Prazer em conhecer, aos obreiros desta casa. Eu me sinto um privilegiado em poder estar na presença do Senhor e mais ainda, poder ministrar a poderosa palavra. Há uma grande responsabilidade sobre meus ombros a partir do momento em que eu recebi este convite. E desde então eu tenho buscado ao Senhor e tenho pedido um direcionamento a Ele. E eu tenho certeza que você não vai voltar da mesma maneira que você entrou. Porque onde essa palavra é pregada, algo acontece na vida do homem. Amém? Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Todos encontraram, meus irmãos? Se alguém não encontrou, dá um sinal aí que nós estaremos esperando para todos nós estarmos lendo juntos. Amém? E diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio dos céus e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém? Se assente, fica à vontade, e abra o teu coração para que o Espírito Santo venha falar nessa noite. Despertai-vos. Que congresso maravilhoso. Que tema forte o Senhor colocou no coração do teu servo para trazer à igreja. E como já foi falado aqui, é apenas uma confirmação. O Senhor tem se preparado e tem buscado para que a igreja possa ficar em despertamento. Ultimamente as palavras têm sido sobre despertamento e alerta à igreja. Principalmente no nosso ministério. É porque o Senhor está preocupado com essas pessoas que têm adormecido no meio dessa caminhada. Pessoas que, sem perceber, estão dormindo espiritualmente e nem sabem que estão dormindo. O sono, quando ele é físico, ele é benéfico, porque o nosso corpo necessita de dormir. O nosso corpo, quando está cansado, fadigado, o nosso corpo, quando está necessitando de descanso, ele automaticamente vai te acusar o sono, porque se nós não dormirmos, nós ficaremos exaustos e cansados. E certamente 2 a 3 dias você não vai conseguir ficar em pé, porque o sono vai chegar e você vai cochilar. Isso, fisicamente falando, o sono é muito bom para a vida do crente. Mas quando nós partimos para o lado espiritual, o sono passa a ser muito perigoso e prejudicial à vida do crente. Porque quem está dormindo espiritualmente já não sente mais a presença de Deus. Ele vem em um congresso como esse e não consegue dar um glória porque ele está frio, a vida está preto e branco, ele está adormecido e não conseguiu perceber que está dormindo há muito tempo. É por essas pessoas que o Senhor levanta um congresso como esse, porque mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo sendo um obreiro na presença de Deus, ele já dormiu e nem percebeu, mas o Senhor está convidando a você e está dizendo através desse tema: despertai-vos, porque está chegando o momento do juízo de Deus. Despertai-vos. É isso que o Senhor quer falar conosco. Ontem ele já falou poderosamente aos nossos corações, e eu creio que o mesmo Deus que falou aqui ontem está falando, já falou através desse culto e vai continuar falando através da tua palavra. Quando isso acontece, nós estamos vivendo em uma geração onde muitos estão dormindo, estão em um sono profundo e perigoso, aonde é extremamente prejudicial à sua vida cristã, ao seu ministério. E muitos têm deixado o seu ministério encostado pelo sono profundo que se abateu sobre ele.
E é necessário uma palavra de despertamento para que nós possamos muitas das vezes acordar. É como o despertador que toca às 5 horas da manhã para trabalhar. Se ele não despertar, muitos não conseguem acordar. Esta palavra é como um despertador que está dizendo: despertai-vos, 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 porque é o momento de se levantar e abrir os olhos. Quando isso acontece, nós não só prejudicamos a nós, porque se nós somos obreiros, se nós temos uma obra, se nós fomos chamados para uma obra, se nós já estamos dormindo e se nós já estamos sonolentos, automaticamente pessoas que estão lá fora também serão prejudicadas. Porque como pode alguém acordar outra pessoa se ela também está dormindo? A não ser pelo ronco, mas aqui é pela palavra. Se você está dormindo, como é que você vai acordar aquele que está dormindo lá fora? E por quanto tempo a igreja do Senhor vai ficar indiferente, enquanto muitos lá fora estão esperando ouvir uma palavra de Deus? Enquanto muitos estão esperando ser despertados, muitos estão em um sono profundo lá fora e estão esperando a tua voz chegar lá e dizer: Jesus te ama, Jesus está voltando. Mas há muitos que estão na presença e estão dormindo. Mas é necessário que nós possamos despertar e fazer a obra, porque o Senhor preparou esse congresso com um tema como esse, não para massagear o seu ego, não para você sair daqui mais contente e feliz, mas para que você possa acordar e dizer: eu preciso me despertar na presença de Deus. Isso vai para mim também. Nós precisamos nos despertar. E não é porque somos obreiros, e não é porque pregamos a palavra, e não é porque estamos aqui todos os cultos e louvamos ao Senhor, que isso quer dizer que estamos vivos espiritualmente. Porque nós podemos estar ligados apenas no automático. Desperta-te, levanta-se, porque esse sono é perigoso. E quando nós passamos para a parte física e vemos que o sono é perigoso, e se você passa algumas noites sem dormir direito, e se você está dirigindo ou está fazendo algo, logo você vai perceber que os seus reflexos são prejudicados. Logo você vai perceber que o risco é iminente, porque toda hora vem um cochilo, toda hora vem um cochilo. E quando você percebe, você está cochilando rapidamente, e isso é muito perigoso. Nas nossas vidas espirituais é da mesma maneira. E eu arrisco a me dizer que ela é mais grave ainda, o risco espiritual. Porque neste cochilo, enquanto nós estamos cochilando, pode ser que seja esse momento que Jesus venha arrebatar a tua igreja. A trombeta vai soar e muitas das vezes nós nadamos, e se chegar esse momento e não estivermos preparados, nadamos e morremos na praia. Aí nós não iremos entender o porquê que ficamos. É porque estávamos dormindo, cochilando, quando na verdade nós precisamos estar despertados para ouvir a trombeta soar. É uma palavra de despertamento. O Senhor quer despertar a igreja. O Senhor quer despertar aqueles que estão lá fora e também quer despertar a igreja. Quando nós vemos tudo isso acontecendo sobre o sono, nós podemos ver alguns detalhes, algumas características que podem fazer e nos mostrar que nós estamos cochilando. Primeiro, nós abandonamos o primeiro amor. Quando isso acontece, se torna algo muito grave e delicado na vida do crente. Porque se nós passamos a dormir, nós deixamos o primeiro amor. E de repente, foge nós também a alegria da salvação. Tem muitas pessoas que agora estão na presença de Deus, mas que há muito tempo perdeu o prazer de estar na presença de Deus. Tem muitas pessoas que todos os cultos estão na presença de Deus, estão aqui na igreja, mas há muito tempo ele não sente mais nada dentro do culto. Ele não sente mais alegria de estar aqui. Ele vem porque o pastor pode cobrar ele de alguma coisa, o líder do conjunto, e ele vem apenas por esta causa. A vida dele se torna preto e branco. A vida dele não tem mais cor. Ele não tem mais prazer em orar. Ele não tem prazer em louvar a Deus. Ele não tem prazer mais em pregar a palavra. Tudo que se é envolvido a sua área espiritual, ele perde a vontade de fazer. Isso é um crente que está adormecendo. E quando isso acontece, ele muitas das vezes quer procurar alguma saída para que possa dar uma resposta sobre o que ele está passando.
E de repente ele começa a mudar de igreja, de repente ele começa a ir atrás de pregador, atrás de cantor, atrás de profeta, para que se possa ver algo sobrenatural acontecer na vida dele. Ele começa a culpar o pastor da igreja, começa a culpar o líder do conjunto, ele começa a culpar todo mundo, só não se esquece de culpar a ele mesmo, porque ele pode andar todas as igrejas, ele pode procurar aonde estiver, mas o erro vai estar dentro dele, que se adormeceu espiritualmente e não consegue mais sentir o verdadeiro, a primeira essência do primeiro amor. E quando isso acontece, ele não consegue mais ter comunhão com o irmão. Parece que os irmãos estão em um direcionamento e ele está em outro. São as características de crente que está adormecendo. Eu estou passando para você. E de repente, a acomodação, a satisfação começa a estar dentro dele também. Porque se ele alcançou algo dentro da sua vida espiritual, ele passa a ficar satisfeito com aquilo que até onde ele chegou. E ele diz: não, aqui está bem, aqui eu estou bem. Eu vou sair da igreja, mas quando eu trocar e for para outra igreja, eu não quero nenhum cargo, eu não quero nenhuma responsabilidade, eu quero somente chegar e sentar. É pessoas que estão acomodadas e que estão em um sono profundo e não querem mais trabalhar na vinha do Senhor. Isso é uma palavra de despertamento. Quando isso acontece, a ausência e a vontade de melhorar vai embora, e ele não consegue mais sentir prazer, não sente o verdadeiro, o primeiro amor que ele sentiu quando chegou na presença de Deus. E quando isso acontece, aí a alma pega no sono e começa a ele morrer aos poucos espiritualmente. Isso acontece porque as pessoas não têm a se alertado com os sinais. E às vezes quando vem uma palavra como essa de libertação, para que possa nos despertar, muitos não recebem. Muitos mudam o semblante do rosto. Muitos não se agradam da palavra. Muitos dizem que essa palavra não é para ele, é para o irmão que está do lado, é para o irmão que não veio. Mas Deus está dizendo: essa palavra é para quem Ele trouxe neste lugar. Porque todos nós precisamos nos despertar. Porque se nós estamos fazendo a obra, faça mais. Se você está dormindo, acorde, porque Jesus está voltando e vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É isso que é necessário. Quando estamos dormindo fazendo a obra, é uma das características. E de repente nós passamos a estar no automático, é como eu falei aqui. Aí você canta, você prega, você está na presença. Perguntam se você é crente. Sou crente, sou obreiro, sou cadastrado na igreja. Mas isso não quer dizer que a sua vida espiritual está viva. Porque muitos são aqueles que estão na aparência. Muitos são aqueles que você olha para ele, ele está vivo, ele está bem, mas espiritualmente já morreu há muito tempo. Ele já dormiu há muito tempo. E de repente a palavra não é boa, ele não gosta mais do culto, não gosta mais da palavra. De repente ele falta um culto, daqui a pouco ele começa a faltar uma semana, daqui a pouco ele não tem mais forças para vir, recebe uma visita, vem um culto, mas não tem firmeza, volta, fica ausente de novo na igreja, e quando ele perceber, ele já está fora da presença de Deus. Para você ter noção da importância de nós estarmos sempre alertos, sempre despertados, porque não adianta fazermos a obra superficialmente, aparentemente, se lá no nosso fundo nós sabemos que nós estamos devendo e muito na nossa vida espiritual. Eu estava orando ao Senhor, e o Senhor tocava muito ao meu coração sobre isso, e eu comecei a reparar e comecei a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha família, nos irmãos da igreja. E eu comecei a ver o quanto Ele é fiel. Porque quando eu estava refletindo nessa palavra, eu vi: Senhor, o homem vê a nossa aparência, o homem diz que nos conhece, até mesmo nos elogia, muitas das vezes até mesmo bate no ombro e diz que nós somos uma bênção, porque só vê nós dentro da igreja, só vê a nossa parte melhor. Os nossos defeitos nós não mostramos em público, os nossos defeitos nós não mostramos a ninguém. E muitas das vezes o irmão diz: você é uma bênção, você é usado por Deus.
Mas se ele soubesse os seus erros e as suas fragilidades, esse mesmo que coloca a mão no seu ombro e diz ser uma bênção, ele vira o rosto para você e nem sequer fala mais com você e até mesmo te acusa e te condena. Mas esse Jesus é diferente, porque ele não só conhece as nossas qualidades, mas ele também conhece cada defeito nosso, ele também conhece cada fragilidade, aquilo que nós temos tendência em pecar, aquilo que nós somos frágeis e fracos, mas mesmo assim, Ele nos ama mais do que ninguém, ao ponto de morrer na cruz do Calvário, para que eu e você estivesse aqui hoje. Por isso eu quero te dizer nessa noite, muitos relacionamentos você pode ter, você pode aparentemente estar bem aqui, mas se a sua vida espiritual estiver adormecida, então comece a se despertar, porque o Senhor precisa de você, para pegar a palavra para aqueles que estão adormecidos lá fora. Ele é o verdadeiro amigo, Ele realmente te conhece. Efésios 5, versículo 14 vai dizer: por isso foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo escreveu essa carta aos Efésios preocupado com o que poderia acontecer com aquela igreja. Paulo sabia que aquele povo poderia se escandalizar com a sua prisão. E Paulo está preocupado e diz: olha, desperta, ó tu que dormes. Paulo já estava alertando ao povo de Deus. E sabe o que é mais interessante? É que essa palavra e esta carta veio de alguém que por muito tempo perseguiu a igreja do Senhor, que por muito tempo não mediu esforços para prejudicar o povo de Deus. Mas chegou um certo momento em que Paulo foi necessário ele se acordar, ele se despertar, e precisou descer do cavalo para que isso acontecesse. E de repente não enxergou mais nada. Mas sabe o que é lindo nisso? É porque Paulo só passou a acordar a partir do momento em que ele dormiu para essas coisas materiais e passou a ver as coisas espirituais. Paulo teve uma experiência muito linda com Deus a partir do momento em que fisicamente ele não viu mais nada, mas de repente ele começou a enxergar as coisas espirituais. Deus está dizendo através dessa palavra que muitas das vezes é necessário nós dormirmos para as coisas materiais e passarmos a ficar atentos às coisas espirituais. Tem muita gente ligada às coisas materiais, tem muita gente acordada para as coisas físicas que aconteceram até aqui no culto, mas até agora não conseguiu enxergar nada espiritual. Mas Ele está fazendo um convite para você neste momento: se desligue das coisas deste mundo e passe a ver as coisas espirituais. Aí você vai ver que o pregador tem unção, vai ver que a glória do Senhor está neste lugar, vai ver que o Espírito Santo está acalentando corações, vai ver algo sobrenatural acontecer. É porque está acordado por muitas vezes nas coisas materiais. O nosso defeito é muitas das vezes estar ligado nas coisas físicas desse mundo, enquanto a nossa vida espiritual está adormecida. Aí saímos de um culto como esse e reclamamos da palavra, reclamamos do cantor, reclamamos do conjunto, reclamamos de tudo, reclamamos do culto. É porque é necessário nós estarmos despertados. É por isso que o Senhor está dizendo: despertai-vos. Quem está entendendo a palavra de Deus? Paulo também escreve a Gálatas, no livro de Gálatas 2:20: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quem é despertado, quem está despertado, pensa dessa maneira. Quem está dormindo ainda para as coisas espirituais, esse não consegue entender isso. E por muitas das vezes nós vemos essas pessoas se frustrarem. Muitas das vezes nós vemos essas pessoas exaustas, porque não aguenta mais lutar com as suas próprias forças. Ele quer tudo na sua força, ele pensa que é ele que consegue, ele pensa que é ele que vai conseguir. É na sua ignorância, é na sua força, é nas suas influências que ele vai conseguir as coisas. E de repente ele se frustra, porque quem é despertado sabe que não é ele que vive mais, mas é Cristo que vive nele. E quem entende isso sabe uma coisa: que ele não está sozinho, e que Deus é quem está dando o direcionamento da sua vida.
E ele sabe que o deserto que ele está passando tem um fim. Vai chegar um momento que vai acabar. E neste deserto Deus está preparando algo especial. Neste deserto Deus está preparando algo especial. Sabe por quê, pastor Batista? Porque quando acaba o deserto e o crente passa por ele, ele sai mais forte ainda do que quando entrou. Crente que está despertado para as coisas espirituais, ele não volta atrás quando encontra uma batalha à sua frente, porque ele sabe que tem alguém que está à frente dele. E se Deus está contigo na batalha, não existe batalha que você não possa vencer. Ainda que a porta esteja fechada, ele vai abrir. Ainda que a enfermidade te assole, ele vai entregar a cura. Se você está com Cristo, você é mais do que vencedor. Quem é despertado sabe que ele não mais vive, mas Cristo é quem vive nele. Quando isso acontece, o crente começa a entender os direcionamentos para que ele possa acordar. Eu não sei de que maneira você entrou aqui. Eu não sei de que maneira você começou a participar deste congresso, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está despertando pessoas aqui nessa noite. Deus está despertando pessoas que nos acompanham através da internet. Deus está visitando pessoas neste momento, sabe por quê? Porque a palavra que fica dentro do seu coração não é aquela que o pregador fala para que você dê glória, para que você dê aleluia, mas é essa que toca e sai daqui, e você vai sair por essa porta refletindo e falando: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso dar o melhor de mim, porque o Senhor está vindo e eu preciso estar preparado. A palavra vai dizer, tema deste congresso, e ele diz, dizendo com grande voz: temei a Deus. Já foi falado isso aqui. Eu quero confirmar a mesma palavra que o Senhor me entregou. Temei a Deus. Isso é algo que nós precisamos entender e voltar à verdadeira essência do Evangelho. Temor ao Senhor. Estamos vivendo com uma geração onde muitos perderam o temor a Deus. As pessoas não temem mais o Senhor. As pessoas não temem, não sentem medo mais. Sabe por quê? Porque as pessoas se tornaram imprudentes. Estamos vivendo em uma geração onde ele trata a palavra de Deus de qualquer maneira. Ele não quer escutar a palavra. Muitos até riam da palavra. Muitos até mesmo zombam da palavra. Estamos vivendo em uma geração onde a televisão faz chacota com a palavra de Deus. Tem stand-up, gospel. Tem muita coisa que acontecendo nessa geração. Ou seja, perderam o temor a Deus. Perdemos o temor ao Senhor. Antes o crente, se ele pecava, ele não chegava aqui de cabeça alta, não. Ele se sentia envergonhado. Ele queria confessar os seus pecados. Ele se sentia constrangido. Mas hoje em dia o crente peca e ele esconde o pecado dele debaixo do tapete, pastor. E de repente ele chega aqui de cabeça erguida, ele pega o microfone, ele canta, ele louva, ele pega nas coisas sagradas da igreja, como se nada estivesse acontecendo. São pessoas que estão dormindo e que precisam urgentemente se despertar. Temor ao Senhor, fazer a obra de qualquer maneira, é algo que nós não podemos fazer. Porque se nós estamos despertados, nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos ter temor ao Senhor. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer essa palavra, porque esta palavra é verdadeira. Esta palavra, ela toca o coração do homem. E enquanto nós estamos ouvindo essa palavra, Deus está trabalhando. Enquanto você está aí ouvindo essa palavra, Deus está trabalhando. Eu não sei porquê, mas é como se eu ouvisse um despertador o tempo inteiro tocando ao pé do meu ouvido, enquanto eu ministro essa palavra. É como se fosse um despertador. E esse despertador, vai começar a acompanhar crentes a partir de hoje. E nunca mais você vai viver um tempo de descanso e um sono que é perigoso, para que você possa sair da presença de Deus. Porque Deus está levantando homens e mulheres, e uma palavra como essa, um congresso como esse, apenas para que você possa se despertar.
Dai-lhe glória. A palavra vai dizer, dizendo com grande voz, temei a Deus. Já falamos, e agora, dai-lhe glória. A glória é para mim? A glória que a gente precisa dar é para o pastor Cairo? Não, a glória é para Ele. É como nós cantamos aqui, porque dele, para Ele, são todas as coisas. Mas tem muita gente dando glória ao homem. Tem muita gente bajulando o homem. Tem muito crente tietando o pregador. Tem muito crente tietando o cantor. Tem muita gente vindo para congresso apenas para tirar foto com o pregador. Isso não é dar glória a Deus, é dar glória ao homem. Por que será que a igreja hoje necessita estampar um cartaz bem grande com um cantor ou um pregador famoso para que a igreja possa vir para a presença de Deus? É porque as pessoas estão querendo dar glória ao homem. Dai glória a Deus. Porque vemos tantos templos assumir de vista, e nós olhamos e está cheio de pessoas, mas não está cheio, ele está apenas inflado. Porque quando o cantor vai embora, porque quando o pregador acaba a palavra, ele desce e vai embora, as pessoas também nunca mais, alguns nunca mais pisam dentro daquele templo, porque conseguiu a sua foto, porque conseguiu o seu CD, conseguiu o CD autografado. As pessoas perderam temor a este lugar. E eu vi um pregador essa semana falando, um pregador famoso, ele disse: os crentes vão voltar a ver o sobrenatural acontecer dentro da igreja a partir do momento em que eles vierem para o culto e não para a igreja. A igreja vai ver o sobrenatural de Deus a partir do momento em que entender o que é culto e não o que é a igreja. Porque nós podemos estar dentro da igreja, mas se nós não viemos cultuar a Ele, então nós já estamos perdendo tempo. A palavra é dura, mas é o que o Senhor está falando ao seu coração. Chegamos ao tal ponto que o homem se acha tão grande, ele se acha tão poderoso, que chegamos ao ponto de o homem chegar a este lugar e pensar estar fazendo um favor para Deus. Porque ele veio para a igreja, ele é bom. Porque ele veio para o culto, ele está fazendo o favor. Porque ele veio para o culto, o pastor precisa agradecer a ele. Não, meus irmãos, não somos nós que recebemos a glória. Sabe por que nós viemos aqui? É porque nós somos dependentes desse Deus. Nós não viemos receber, nós viemos entregar a Ele. Tem muita gente vindo para o culto e não entende nada, ele não escuta nada, ele não sente nada. É porque ele só está de olho e só está no interesse de receber. Mas a partir do momento em que nós saímos da nossa casa, entendermos que nós viemos aqui é para entregar o nosso melhor louvor e adoração a Ele, aí as coisas vão começar a andar sobre as nossas vidas. Dai glória a Ele. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. E de repente, quando nós começarmos a entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, aí o Senhor vai falar aos nossos corações, aí a bênção vai cair sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós iremos ser cheios do Espírito Santo, porque nós viemos adorar. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Despertai-vos! Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Estamos finalizando. A palavra vai dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Sabe o que isso quer nos dizer? A palavra de Deus em Romanos 13:11 adverte: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você entende que a sua salvação está mais próxima do que quando você aceitou Jesus? O arrebatamento está prestes a acontecer a qualquer momento. Jesus está vindo buscar a tua igreja. E é como o pastor já falou aqui, o Senhor está preocupado em advertir, em despertar a tua igreja, porque os sinais estão à nossa volta. Só não vê quem não quer, só não acredita quem não quer. Estamos chegando o momento
aonde a igreja vai voltar para casa, porque nós só estamos de peregrinos por essa terra. Ele foi nos preparar lugar, e quando Ele preparar o lugar, Ele vai voltar para buscar a igreja do Senhor, para que onde Ele estiver, estejais nós também. Pai matando filho, filho matando pai, pessoas fazendo atrocidades que muitas das vezes nós nos surpreendemos, mas tudo isso é a palavra se cumprindo. Tudo isso é a palavra se cumprindo. E tem muita gente dispersa. Tem muito crente conhecedor da palavra, mas está dormindo. Tem muitas pessoas que já foram uma bênção na presença de Deus, mas hoje passa-se apenas de aparência, porque ele está adormecendo espiritualmente. Mas o Senhor está dizendo através dessa palavra: despertai-vos. Como a igreja está dormindo? É quando eu deixo de vir para um culto como esse, para descansar em casa. Despertai-vos. Como eu sei que eu estou dormindo? É quando eu quero ficar em casa, ao invés de vir para o encerramento do congresso para assistir o episódio da novela das 8 da Globo. Jesus está dizendo: despertai-vos. Como é que eu sei que eu estou dormindo? É quando eu deixo de participar do conjunto, porque eu não vou com a cara do irmão, porque eu não dou bem com as pessoas da igreja. Jesus está dizendo: despertai-vos. Quando sabemos que a igreja está dormida, é quando ela para de evangelizar, é quando ela não se preocupa em ganhar almas, é quando se preocupa apenas em fazer congresso para próprios crentes. Mas aqui não é o caso, porque eu sei que às 3 horas desse dia de hoje, essa igreja saiu por essa cidade, evangelizando e buscando as almas que estão lá fora. Jesus está dizendo: despertai-vos, aleluia. Que o Senhor possa te abençoar, e que esta palavra venha continuar dentro do teu coração, e que quando você perceber que está dormindo, comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Porque se nós não fizermos isso, só para finalizar, e o que Deus tocou ao meu coração nesta semana, há 3 dias atrás, na minha casa eu preparei um lugar de oração, um quarto, eu fiz especialmente para isso. E por alguns motivos, algumas coisas que decorreram, passei umas 2 semanas sem estar orando naquele lugar. Orei em alguns lugares, mas não na mesma rotina que orava. E quando eu fui fazer uma limpeza naquele lugar, de repente Deus começou a incomodar meu coração. Porque aquele lugar representa a nossa vida espiritual. E Deus dizia: se este lugar está com teia de aranha, se este lugar está empoeirado, como será que está a vida espiritual? Como será que está a nossa vida espiritual? Tem muita gente que está com teia de aranha. Tem muita gente que já está empoeirada a sua vida espiritual. E ele está andando para lá e para cá, está cantando, está louvando, está pregando, quando na verdade a sua vida espiritual está adormecida. Aí de repente, quando eu abri e refleti nessa palavra, Deus disse: desperta. Desperta. Não é porque estou pregando a palavra, não é porque eu sou um missionário, não é porque eu estou na presença de Deus, que não quer dizer que tem hora que nós perdemos o foco. Mas o Senhor está dizendo: despertai-vos. Despertai-vos, porque é chegada a hora do juízo. A trombeta vai soar, e só vai subir a igreja que estiver alertada, em despertamento, e ouvir a trombeta soar. Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a quem nos acompanhou através do YouTube. Esta palavra de despertamento fica no seu coração. As palmas louvam ao Senhor, e eu agradeço a rica oportunidade.